Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Monteiro e hoje nós vamos voltar a falar de relações tóxicas, que é algo que eu já não falo há muito tempo, mas de vez em quando a minha experiência de vida acaba por me levar num certo caminho em que eu tenho uma nova aprendizagem sobre relações tóxicas e depois sinto-me guiada a partilhar essa informação com vocês. Portanto, o último vídeo que eu fiz de relações tóxicas, que já foi há muito tempo, falava sobre o ajudante disfarçado, e nesta nós vamos falar sobre o oposto desse último vídeo, que é as pessoas que só recebem. As pessoas que só recebem e que em inglês normalmente nós chamamos de takers, porque eles vêm ter connosco apenas para receber de nós, não vêm ter connosco pensando no equilíbrio entre o dar e o receber, está bem? Eles vêm apenas para receber, eles apenas querem tirar de nós, portanto são os takers. Lembrando que muitas vezes aquilo que nós vivemos com os outros é uma projeção de coisas que está em nós, ok? Quando eu apresentar esta dinâmica, vocês não comecem a sentir-se vítimas dos outros. Lembrem-se que se de alguma forma vocês atraíram aquela pessoa que só recebe, alguma coisa em vocês fez com que vocês atraíssem isso, tá? E muitas vezes essa é a essência da outra pessoa, ou seja, aquela pessoa pode ser uma pessoa que apenas recebe de toda a gente e não quer dar nada a ninguém, mas outras vezes essa pessoa pode momentaneamente ser uma pessoa que apenas recebe para si, exatamente porque você a tornou assim por causa dos padrões que você traz na sua energia, ok? Ou seja, aquela pessoa pode não ser uma pessoa que apenas recebe, pode ser uma pessoa que tem para dar também, mas que não lhe consegue dar a si porque você não tem abertura para receber daquela pessoa, ok? Portanto, aqueles que só recebem são pessoas que normalmente aproximam-se das outras pessoas para tirar algo, tá bem? Porque eles querem receber algo daquela pessoa. Pode ser alguma coisa específica que eles já notaram que aquela pessoa em particular tem, e então eles querem aproximar-se daquela pessoa para ficar com algo dela específico. Ou pode ser apenas, vou ter com aquela pessoa e vou ver o que é que ela tem para me dar, e aquilo que ela tiver para me dar eu recebo e depois vou-me embora. Tá bem? É assim que eles funcionam, é assim que eles pensam. Normalmente, estas dinâmicas são para além do óbvio, ok? Então muitas vezes aqueles que só recebem aproximam-se das outras pessoas para lhes tirar energia, tá? Como é que eles tiram energia às pessoas? Normalmente aqueles que só recebem aproximam-se de pessoas que têm a tendência a dar demais nas relações. Por isso é que eu, por exemplo, atraí muitas vezes dinâmicas de pessoas que vinham ter comigo e que só recebiam, não me davam nada em troca. Vinham ter comigo, sugar tudo aquilo que eu tinha para lhes dar. Porquê? Porque eu numa certa fase da minha vida eu era essa pessoa que só dava, só queria dar, dava demais. E porquê que nós às vezes inconscientemente damos demais? Nós damos demais porque somos inseguros, porque nós inconscientemente às vezes achamos que não somos suficientes para aquela pessoa querer estar perto de nós. Nós temos que lhe dar para provar que vale a pena aquela pessoa estar ao pé de nós. Então nós damos e damos e damos e damos com aquele mecanismo inconsciente de tentar que aquela pessoa fique mais tempo perto de nós, porque nós inconscientemente acreditamos que se nós não dermos aquilo tudo à pessoa, a pessoa vai acabar por se desinteressar, nós não somos assim tão interessantes, está bem? Então isso vem de uma carência, vem de uma insegurança que nos faz ter a tendência para dar mais, logo, consciente ou inconscientemente, nós temos tendência para atrair essas pessoas que são os takers, aqueles que só recebem, que vêm ter connosco para receber tudo e mais alguma coisa daquilo que nós temos para dar. Porquê? Porque nós damos demais, temos tendência a dar demais. E é engraçado porque isto é tão energético que nós não precisamos de andar por aí a dizer olha, eu sou insegura e eu tenho tendência a dar demais. Nós não dizemos isto, mas a nossa energia fala por nós. E a nossa energia atrai automaticamente aqueles que só querem receber, tá bem? Essas dinâmicas
são tóxicas porquê? Porque tanto aquele que está a dar demais e que só quer dar, como aquele que só quer receber, estão a fazer isso como um mecanismo do ego para se protegerem de simplesmente serem, de simplesmente estarem, de simplesmente serem genuínos e de poderem dar e receber de uma forma harmoniosa e equilibrada nas relações, não é? Então assumem aquele mecanismo de defesa para não abrir o coração, não mostrarem quem são. Uns têm tendência a dar demais, uns têm tendência a receber demais, está bem? Portanto, lá está, você pode atrair para a sua vida, você pode ser uma daquelas pessoas que dá demais e atrai uma dessas pessoas que são aqueles que só recebem para a sua vida. E você pode pensar que a pessoa é assim, só recebe de toda a gente. E assim que ela receber tudo aquilo que tem para receber de si, ela vai deixá-lo assim, abandoná-lo para ir ter com outra pessoa e receber só daquela pessoa e depois vai ter com outra e recebe só da outra. Mas existem muitas e muitas vezes que as pessoas vêm ter consigo porque você dá demais. E essas pessoas não são aquelas pessoas que só recebem. Só que elas não conseguem ser para si nada diferente disso porque você não tem espaço para receber. Você só tem espaço para dar. Então, se você não tem espaço para receber, como é que a outra pessoa pode lhe dar alguma coisa? Não é? Então, muitas vezes, nós atraímos essas dinâmicas tóxicas, não é porque aquela pessoa tenha aquelas características nela, apenas a pessoa assume aquelas características para nós, porque nós também não temos abertura para uma outra dinâmica. Ok? Agora, quando nós estamos dentro de uma dinâmica em que nós só damos e a outra pessoa só recebe, acaba por ser muito difícil para nós sentimos-nos sugados, cansados, quase que violados energeticamente, porque aquela pessoa suga toda a nossa energia na direção dela. E isto é tudo ilusório, porque na realidade nós é que estamos a dar a energia, o nosso poder pessoal àquela pessoa, nós estamos a dar tudo àquela pessoa com o medo que ela se vá embora, com aquela insegurança, eu não sou suficiente para aquela pessoa gostar de mim, eu não sou suficiente para aquela pessoa estar ao pé de mim só por mim. Eu tenho que provar o meu valor, logo eu tenho que lhe dar tudo. Tenho que lhe dar coisas, objetos, tenho que lhe dar a minha energia, tenho que lhe dar o meu poder para provar a ela e se calhar para provar até a mim mesmo que eu mereço ter aquela pessoa na minha companhia, tá bem? Portanto, existem muitas vezes essas dinâmicas na nossa vida e que não têm a ver com aquela pessoa. Eu vou-lhe dar um exemplo. Às vezes nós gostamos de uma certa pessoa, mas lá está, aquela pessoa tira-nos da zona de conforto e faz-nos sentir medo. E nós entramos no nosso mecanismo de defesa, neste caso o meu, por exemplo, antigamente era dar demais. E eu começava a dar demais àquela pessoa e notava que aquela pessoa não me dava nada a mim em troca. Só recebia. Era os que só recebem. Só recebia de mim. E eu ficava a pensar, esta pessoa é daquelas que é tipo parasita, só quer é receber de mim e vai receber depois da outra pessoa e vai receber da outra e vai receber da outra. E nós acabamos por nos afastar da pessoa porque pensamos que aquela pessoa é um parasita que só recebe. E nós já não estamos interessados porque nós já parámos de dar demais, já ganhámos poder pessoal e autoestima, então já não queremos aquele tipo de dinâmica na nossa vida e achamos que aquela pessoa tem aquela característica. Nós afastamos daquela pessoa e passado pouco tempo nós notamos que aquela pessoa está num relacionamento com outra, onde nós sentimos que ela dá a outra pessoa. E nós ficamos a pensar, porquê que aquela pessoa que eu gostei tanto não me deu a mim e está a dar à outra? Não é? E aí é que nós vemos muitas vezes que aquela pessoa não tem um mecanismo de só receber. Ela tem um mecanismo de só receber connosco. Porquê? Porque nós temos um mecanismo de só dar. Está bem? E quando nós estamos presos ao só dar ou então ao só receber, nós não temos abertura para a outra dinâmica, não é? Para fazer o símbolo do infinito, o dar e o receber harmoniosamente. Portanto, deixa de funcionar. Nós bloqueamos o fluxo e a energia de se distribuir harmoniosamente entre nós e aquela pessoa, porque nós só temos um tipo de dinâmica. Portanto, quando eu falo de relações tóxicas, não é só o outro que nos está a intoxicar. O outro intoxica-nos porque nós estamos também a intoxicar o outro com a outra dinâmica oposta, ok? Nós estamos até a intoxicar-nos a nós mesmos na medida em que não nos permitimos tirar aquela máscara. Neste caso, neste exemplo que eu dei, a máscara que eu usava era a máscara de dar demais, por ser insegura e porque eu tinha medo que a outra pessoa visse quem eu era e não gostasse e se fosse embora. Então deixa-me tentar, entre aspas, agarrar a pessoa na minha presença, então eu vou-lhe dar tudo.
não é? Eu tinha essa máscara porque eu era insegura. Logo, eu própria estava a ser tóxica comigo. Aquela pessoa vem, começa a receber tudo aquilo que eu tenho para lhe dar, mas na realidade o que ela está a fazer é mostrar-me o que é que eu tenho de tóxico comigo mesma, não é? A pessoa está a tentar mostrar-me, está a tentar refletir para mim, espelhar-me, de que se calhar eu tenho que mudar o meu comportamento, se calhar eu tenho que parar de dar demais às pessoas, porque se calhar isso também não é verdadeiro, se calhar isso também não é autêntico, se calhar isso também não é genuíno, se calhar isso também não é quem eu realmente sou, é quem eu realmente me tornei para tentar agradar, é quem eu realmente me tornei para tentar agarrar a outra pessoa. Está bem? Portanto, como é que nós evitamos estas dinâmicas de estar ao pé de pessoas que só recebem? Entendendo que nós também não temos que dar até ao limite. Equilibrando em nós essa nossa predisposição para dar demais. Se nós fizermos o nosso trabalho e equilibrarmos a nossa energia e equilibrarmos a predisposição de dar demais, o que acontece é que, primeiro, a nossa energia já não vai atrair tanto essas pessoas que querem receber. Porque aquele que é um parasita e aquele que só recebe vai automaticamente identificar, reconhecer quem são as pessoas que dão demais. E ele aproxima-se delas. É automático e é inconsciente. Ninguém tem que dizer, olha, eu dou de mais ou eu dou de menos. Eles atraem-se mutuamente. Portanto, à partida, quando a nossa energia já está corrigida e nós já não somos aquela pessoa que dá demais, nós já ficamos com o nosso poder pessoal dentro de nós e nós já mantemos a nossa energia connosco. Já deixamos de ter aquele medo, aquela insegurança de que os outros não gostem de nós. Nós somos quem somos, quem gostar gosta, quem não gostar não gosta. Tá? E automaticamente nós deixamos logo de atrair esse tipo de pessoas que têm essa dinâmica como dominante. Tá? O que pode acontecer também de interessante é que nós podemos estar na dinâmica com algumas pessoas que nós até gostamos delas. Quando nós corrigimos essa nossa tendência de dar demais, nós podemos notar que essas pessoas que apenas recebiam e nós já estávamos fartos delas porque elas só recebiam, começam também a dar-nos de volta, não é? Porquê? Porque nós de repente corrigimos a nossa toxicidade e abrimos um espaço novo para receber. Então aquela pessoa que parecia que só recebia de nós, de repente revela uma nova dinâmica em que começa a dar-nos. E ela, começando a dar-nos, nós começamos a notar que afinal aquela pessoa não era daqueles que só recebem. Afinal aquela pessoa era daqueles que só recebem para nós. Era a nossa dinâmica tóxica de só dar que fazia com que aquela pessoa especificamente para nós tivesse que só receber, para corresponder à nossa dinâmica de só dar, ok? Quando nós paramos com essa dinâmica em nós de só dar, a outra pessoa pode então finalmente mostrar-nos que ela também sabe dar, que ela também nos quer dar e que também existe um espaço para ela retornar na nossa direção aquilo que nós já lhe demos, está bem? E é isto. Portanto, nós também somos responsáveis por atrair essas pessoas que só recebem, por causa das nossas inseguranças e por causa das nossas carências. Agora, vamos imaginar que nós conhecemos alguém novo, conhecemos uma pessoa nova e começamos a perceber que a pessoa dá pouco na nossa direção e depois afasta-se. E às vezes nós pensamos, ok, eu não quero que a pessoa se afaste, então eu vou começar a dar. E começamos a dar, não é? E muitas vezes começamos a dar um bocadinho, a pessoa continua afastada, começamos a dar mais, a pessoa continua afastada. E nós temos que aprender a controlar-nos nessas ocasiões e entender que não é porque nós vamos continuar a dar e a dar e a dar e a dar e a dar que aquela pessoa regressa. Não é por isso que ela vai regressar. Porque se aquela pessoa for daqueles que só recebem, ou seja, se aquela pessoa for um taker, a pessoa veio, deu só um bocadinho para chamar a atenção, nós a seguir começamos a dar à pessoa e ela já não está interessada. Porquê? Porque ela já recebeu o que tinha a receber, que era a nossa atenção. Porque muita gente procura deste tipo de pessoas que só recebem, quer é atenção e energia, muitas vezes não quer mais nada, não quer dinheiro, não quer essas coisas, quer é a nossa atenção e quer a nossa energia, nós ficamos sugados. Então muitas vezes a pessoa vem, chama momentaneamente a nossa atenção ou dá-nos alguma coisa, às vezes até um elogio. Há muita gente que faz isso, chega ao pé de nós e a primeira coisa que faz é dar um elogio. Aquele elogio não é verdadeiro, é falso, é, como é que eu ia dizer, é vazio.
e nós conseguimos sentir que o elogio é vazio, mas o nosso ego fica preso àquele elogio. Aquela pessoa gostou de mim, aquela pessoa elogiou-me, aquela pessoa não sei o quê. E a pessoa a seguir afasta-se e nós, por causa daquele elogio momentâneo, ficamos presos àquela pessoa e começamos a entregar-lhe a nossa energia. Ou a tentar entregar-lhe algum tipo, sei lá, de palavras ou ações na direção dela. E notamos que a pessoa já não vem outra vez na nossa direção, mas nós ficamos a pensar, mas foi tão bom ser elogiada por aquela pessoa. Eu quero que ela regresse, então eu vou dar mais. Mas isso é um erro, porque aquela pessoa pode ter feito aquele elogio inicial apenas para nós colocarmos a energia nela. Tá bem? Portanto, não é continuando a colocar a energia toda nela que aquela pessoa vai regressar. Porque se aquela pessoa for um taker, é aquilo que eu estou-vos a explicar, se aquela pessoa for daquelas que só recebe, ela vai prender a nossa energia a ela e nós ficamos a dar e a dar e a dar até não termos mais nada. Está bem? Portanto, o correto a fazer é isto. Quando alguém vem ter connosco e nos dá alguma coisa, dá-nos um elogio, nós às vezes conseguimos logo sentir se aquilo é autêntico ou não é autêntico, ok? Mas em caso de dúvida, obviamente nós retornamos alguma energia na direção da pessoa como um agradecimento, tudo bem? Mas paramos por aí, não é para continuar a dar energia ou a dar alguma coisa, ou a dar o nosso tempo, não é? Não, demos um bocadinho em retorno daquele elogio. Tá bom, paramos por aí. E agora vamos ver o que é que a outra pessoa faz, tá bem? Porque se a pessoa for uma daquelas pessoas equilibradas que pretende dar e receber na relação, ela vai dar de volta. Agora, se nós notamos que ela se afasta, e nós ficamos com pena porque até gostámos daquela primeira interação e até gostámos daqueles elogios iniciais, nós temos que ser mais fortes do que o nosso ego e pensar, ok, foi apenas um elogio, eu sei o meu valor, eu sei quem eu sou, eu gosto de mim, eu não vou precisar que aquela pessoa me elogie para eu me sentir bem comigo própria, porque senão eu crio aqui uma codependência ou uma, como é que eu ia dizer, uma necessidade de ter aquela pessoa na minha vida para me valorizar a mim mesmo. Não. Ok, ela elogiou-me, soube-me bem, sim senhora. Eu já lhe dei algo em troca. Tudo bem. Agora, a pessoa não quer vir mais para aqui, é porque esta pessoa não tem que estar na minha vida. Tá bem? E não é continuando a dar que nós vamos puxar a pessoa na nossa direção, porque isso é um erro. Isso é continuar a alimentar a dinâmica tóxica em que nós só damos e aquela pessoa só recebe. Tá bem? Portanto, nós temos que estar extremamente atentos, porque muitas vezes estes takers, estas pessoas que só recebem, eles sabem exatamente o que é que têm que nos dizer, sabem exatamente o que é que têm que nos dar ao início para prenderem a nossa energia e a partir daquele ponto nós ficarmos a entregar-lhes tudo. Eles sabem. É inconsciente, mas eles sabem. Eles chegam e lançam aquela migalhinha de atenção. Nós ficamos, ai, que maravilha, esta pessoa deu uma atenção, ai, que bom, maravilha, eu estou tão segura, eu estou tão feliz. Ok, agora vou-lhe dar tudo. As pessoas sabem que se derem aquela migalha, nós vamos lhes dar tudo. E depois nós começamos a ficar cansadas, sugados e a sentir uma injustiça, porque sentimos que estamos a dar e não estamos a receber nada em troca. Quando na realidade nós é que temos aquele padrão, nós é que temos aquela dinâmica e nós é que ficamos logo inicialmente presos a qualquer atençãozinha que nos dão. E isso revela o quê? Que nós estamos muito carentes. Isso revela o quê? Que nós precisamos do nosso amor próprio, precisamos de ir trabalhar em nós. Está bem? Portanto, para evitar uma dinâmica tóxica em que você só atrai pessoas que recebem e que não querem dar nada a si, você tem que colocar barreiras saudáveis desde o início, não se deixar encantar momentaneamente com pequenas atenções e elogios. Olhe para as ações das pessoas mais do que para as palavras, porque muitas vezes as palavras não têm conteúdo, são ditas da boca para fora só para puxar a sua energia. Portanto, preste atenção, mais atenção às pessoas e não entregue logo tudo o que você tem, logo de início. Deixe as pessoas conquistarem aquilo que você tem, ok? As pessoas dão, você retribui. Porque você já sabe que você dá demais. Então, se você sabe que você dá demais, obviamente, se você ressoar com este vídeo, porque se você não ressoar, não se aplica à sua situação. Se você já sabe que a sua tendência é dar demais, você sabe que tem que controlar aquilo que você dá. Está bem? Porque facilmente você cai na sua tendência. É para onde você tem tendência a ir quando você está inseguro. E você vai estar inseguro muitas vezes ao longo da sua vida.
você vai estar inseguro, há um dia qualquer em que você acorda e a sua autoestima não está no alto, está um bocadinho abaixo. E é aí que normalmente este tipo de pessoas se aproximam. Também é quando você não está totalmente no seu máximo. E você tem que estar atento também a isso. Você tem que se conhecer o suficiente para entender se uma determinada pessoa apareceu na sua vida no momento em que você estava em alta ou no momento em que você estava em baixo. Pense bem nisso. Em que momento aquela pessoa apareceu? Você estava lá em cima, em alta, incrível, a sentir-se muito bem consigo, ou você estava momentaneamente inseguro? Preste agora atenção se essa pessoa costuma estar mais tempo na sua vida, se ela aparece sempre na sua vida sempre que você está em baixo. Pense nisso. Porque sempre que você está em baixo, se essa pessoa aparece, você até pode pensar: ai que maravilha que esta pessoa tem aquela sensibilidade para perceber quando eu estou a precisar de apoio. Mas note se a pessoa realmente lhe apoia ou se a pessoa vem para a sua vida dar-lhe uma migalha e depois desaparece e você tem que dar a energia toda à pessoa. Porque se é isso, a pessoa não lhe está a dar o verdadeiro apoio. Ela simplesmente, de alguma forma, capta que você está em baixo naquele momento, aproxima-se, porque a pessoa sabe que se lhe der uma atençãozinha qualquer, você vai ficar super mega grato, super mega feliz e vai lhe dar todo o resto da sua energia a essa pessoa e ficar sem nada para si. Está bem? Portanto, o segredo é sempre o mesmo. Quanto mais nós nos conhecemos, mais sabemos como lidar com este tipo de pessoas. Está bem? Mais sabemos como lidar até connosco mesmos. Mais sabemos qual é a nossa tendência principal e o que fazer com ela. Ficando de olho em nós. Observar. Não é? Observar se nós estamos bem, se nós estamos menos bem e lembrar, quando eu estou menos bem, a minha tendência é dar demais. Ou então é receber demais, também pode ser essa a sua tendência, você é que tem que se conhecer. E quando é essa a sua tendência, o que é que você faz? Você tenta acalmar-se nessas alturas e tentar quebrar o seu padrão habitual. Porque senão você vai ter uma predisposição para não é estragar as relações que você tem, mas acaba por intoxicar as relações que você tem momentaneamente porque ativou uma carência qualquer ou ativou uma insegurança qualquer e disparou o seu mecanismo habitual, está bem? E é isto. Bem, eu vou tentar deixar no descritivo deste vídeo o link de 2 playlists, portanto 2 listas de reprodução que eu tenho no meu canal, que também falam de relações tóxicas e que vocês podem explorar alguns vídeos lá. Uma delas é uma série que eu gravei que é o Cupido, que fala muito em relações tóxicas, mas focadas no tema do relacionamento amoroso. E a outra lista de reprodução chama-se Viver Vida de Sonho. Não é Vida de Sonho, esperem lá que eu já vos digo. Viver a Melhor Versão, Ensinamentos. É uma lista de reprodução que tem muitos vídeos de vários temas, mas tem também bastante de relações tóxicas e que vocês podem ressoar com alguns temas que estão lá e aprender um pouco mais sobre relações tóxicas, que não faz mal a ninguém, porque assim nós também aprendemos em como lidar com algumas pessoas ou situações, o que fazer, o que não fazer, como reconhecer essas dinâmicas e como tentar alterar. Antes de mais nada, alterar em nós, porque o nosso trabalho é sempre em primeiro lugar connosco mesmos. E as outras pessoas acabam por depois refletir na nossa direção a nossa mudança, a nossa tomada de consciência, a nossa evolução, né? Portanto, eu espero que este vídeo possa ter ajudado e eu gostei muito deste bocadinho. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau.